Beleza. 30 anos de CCB. 30 anos de CCB e batizei com 28. Fui auxiliar de jovem, porteiro. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bom, seu áudio. Fui auxiliar, porteiro e cooperador de jovem, 20 anos. Aí antes da pandemia, meditando na palavra de Deus, eu não entendia nada do evangelho. 20 anos, preguei 2 palavras cristocêntricas na reunião de jovens, foram as 2 últimas que eu preguei. 20 anos nunca preguei, nunca aprendi. E antes da pandemia, eu vi um ancião numa reunião da mocidade, falando assim: mocidade, Deus não está mais perdoando fornicação. Eu pensei comigo, falei, peraí, eu não entendia nada do evangelho. Eu falei, o que esse ancião está falando, meu Deus? Será que só eu percebi a heresia que ele está falando? Que Deus não está mais perdoando fornicação? Quer dizer, se tem alguém que pecou aqui, que aprontou, alguma moça, algum moço que aprontou, vai dizer, eu não tenho mais perdão. Se esse ancião está falando que Deus não está mais perdoando fornicação e a palavra que ele prega é Deus na boca dele, eu estou perdido. Eu pensei comigo, falei, será que só eu percebi essa heresia? E eu não entendi parabéns nada. Parabéns a esse ancião. Dou os parabéns a esse ancião. Realmente. Ele entende muito de evangelho, com certeza. E eu vou nem citar o nome dele. É um ancião que, para mim, era top. Mas isso não está na Bíblia, que Deus não está mais perdoando fornicação. Isso não existe. Aí, quando veio a pandemia, aí começamos a ver os podcasts, e ver as obras. Aí virou uma feira livre, né? O YouTube é uma feira livre. Aí a gente era acostumado a comprar fruta só de uma banca. Aí começou a aparecer outras bancas, começamos a olhar. Falei, peraí, as frutas aqui são diferentes, são melhor. Opa, até hoje eu comprei só de uma banca e o que falava para mim estava bom. Aí comecei a ver o Fernando a princípio, e cheguei um dia, conversei 4 horas com o Simão. Nunca me esqueço, dia 3 de outubro, peguei o telefone do Fernando, aí depois pedi o do Simão, fiquei 4 horas conversando com ele me abriu os olhos e a conta não fechava. Eu falei, peraí, Simão, e as obras? E os milagres? E ele falando, não, o dia que você entender, você não vai aguentar ficar na congregação. E eu pensando comigo, isso aí nunca vai acontecer. Cooperador de jovem, 30 anos, 20 anos de cooperador de jovem, não vou sair. Daqui 1 ano, quem sabe? Isso foi 3 de outubro. Aí comecei a ver as lives e falar com a minha esposa, falei, bem, tem coisa errada. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Gálatas 5 que você está falando. Você está falando, está em Gálatas capítulo 5. E minha esposa começou a chorar e falou, eu não vou sair nunca. Para resumir, quando foi no dia 20, dia 12 eu fiz a carta, que já não estava aguentando mais. Aí não tive força, a mocidade chamando para fazer visita, enfim. Aí quando foi dia 27, o Fernando esteve aqui no Ipiranga, nós congregamos lá junto, até brinquei com ele que ele não ofereceu a palavra para mim, e eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, cooperador de jovem, imagina, e de tênis, calça jeans com aquelas costuras, camisa polo, ainda sentei bem de frente ainda, até brinquei no final, falei, Fernando, você nem ofereceu para mim fazer a última? Pregou para mim, enfim, aí não nem tirei foto, mas isso foi de manhã, quando foi à noite, não descia mais. Gente, minha carta estava pronta desde o dia 22, dia 12, quando foi no dia 27, entreguei para os irmãos. Irmãos, não dá mais. Impactado pelo evangelho, não tem outro resultado. Não tem. O Simão falou para mim, irmão Sérgio, o dia que eu conversei com ele, dia 3 de outubro, eu entreguei dia 27 de novembro do ano passado. Falou, irmão Sérgio, pelo que eu estou percebendo, o irmão está entendendo que é evangelho, o irmão não vai aguentar ficar. E foi batata, irmão. Conversei com a minha esposa, expliquei para minha filha, começaram a entender. Aí o dia que eu entreguei minha carta, falei, irmãos, tá aqui minha carta, não tenho nada contra os irmãos, mas aí infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não consigo, eu e minha família não conseguimos mais comer da pregação
que tem na congregação porque não tem evangelho. A comida não desce, não adianta. Aí me questionaram, teve até um ancião lá que falou para mim, mas o irmão andou vendo alguma coisa? O irmão está dizendo que não tem evangelho. Eu falei, lógico, irmão, que a CCB não é a graça. Eu falei, eu sei que não é a graça, olha como se confunde. Como não sabe o que é evangelho. Quando eu falei que a CCB não era a graça, ele falou para mim, eu sei que não é a graça, irmão. Está em 2 de Efésios 8. Eu falei, perfeitamente. Aí ele falou para mim, você andou vendo alguma coisa? Eu falei, lógico. Vi Augusto Nicodemos, Paul Washer. Eu falei, irmão, mas sabe que tem gente apostatando, né? Eu falei, se a CCB não é a graça, ele concordou comigo. E como é que ele vai dizer para mim que agora eu estou apostatando? Não fecha, né, irmão? Fala para mim que 2 mais 2 é 4, daqui a pouco ele tira tudo. Eu falo, não é 4, não. Concordou comigo que a CCB não é a graça. E depois falou que eu estava apostatando. Sua opinião dele, né, irmão? Sua opinião dele, né, Sérgio? Não, e é ancião que nasceu na graça. Nasceu na graça. Não é aí, Sérgio, só fazer uma posição. Escuta só, pior ainda. Aí entreguei a carta, no outro dia, sabe que ele ligou para mim? Irmão, não fica falando para a mocidade, porque eu não me expliquei na hora. Sim. Não fica falando. Aí amanhã não vai chamar, não, tem que chamar. Só para terminar, Josafá. Já vou terminar. No outro dia me ligou ainda, falou para mim, irmão, não fala para a mocidade que não tem evangelho, não. Para a mocidade talvez não se perder, para as drogas, ficar com a mente confusa. Para não cair um peso maior em cima do irmão, querendo dizer, o irmão está apostatando e ainda vai desviar a mocidade. O que eu podia responder para ele? Para irmão, vai me desculpar, mas vocês que tem que ter responsabilidade. Vocês são cegos carregando um monte de cego, filho. Vocês têm que se preocupar. Sérgio, me permita só te fazer uma observação. Você disse que não tem evangelho, mas a pregação dele sobre a fornicação está em Gálatas 5, 19 a 22, dizendo que quem fornica não é no reino de Deus, não era do reino de Deus. Então, você está equivocado em dizer que não tem evangelho, uma vez que ele está se baseando na epístola de Gálatas, a menos que você defina que uma epístola de Gálatas não é evangelho. Tem nada a ver. É quem então permanece no pecado. Você me mostra. Então você me mostra. É quem permanece no pecado, meu querido. Está em Gálatas 5, 19 e 22. É claro que vai falar. Não, concorda, Samuel. Você não pode pegar um texto isolado assim, Samuel. Samuel, a Bíblia, quando fala desses pecados, está falando das pessoas que vivem na prática do pecado. E é as pessoas que rejeitam a operação do Espírito Santo. Não quer dizer que o pecado, se você cometê-lo, acabou, você perdeu a salvação. E lá em Gálatas não está falando isso daí não, meu querido. Ali está falando das pessoas que estavam voltando ao judaísmo. Voltando ao judaísmo. Não, então, a sua igreja, Samuel ensina muita coisa errada. Você quer ver uma dessas coisas erradas? Lá fala que se você for firme e fiel até a morte, você vai herdar a coroa da vida eterna. Eu acho que você já falou isso dos microfones lá. Não falou isso não, Samuel, algumas vezes? Se eu for firme, o meu batismo, sabe qual foi a pregação do meu batismo? Sim, fala. Posso falar, José? Pode falar. Olha o evangelho que nós temos, que tem na congregação. Eu tinha medo de morrer. Antes, eu fiquei 8 anos testemunhado, né? Fiquei 8 anos mais parado que congregando, e eu tinha medo, eu queria servir a Deus, mas tinha medo de ir para o inferno e assim por diante. No dia que eu fui assistir o batismo, sabe qual foi a pregação? Hoje é o último dia que você entra aqui, se você não me obedecer, não te quero mais. Isso é evangelho? Você está culpando a congregação por causa que uma pessoa disse. É como eu culpar a Assembleia de Deus, me permita só citar outra religião aqui, eu não vou criticá-la, Josafá. É como eu culpar a Assembleia de Deus porque eu não gostei da pregação de um pregador da Assembleia de Deus em algum ponto. Então vamos fazer o que ele está fazendo. Ele está pegando um cara que falou uma coisa... Samuel, você não está falando com pessoas que não conhecem a CCB. Não. Eu vou passar aqui agora. Silvio, primeiro, você já ouviu nos batismos da CCB pregação, pressionando o povo, dizendo que hoje é o último avião, é o último trem, se você não vier, esse tipo de pregação assim, se você não vier hoje, amanhã você não pode estar mais vivo, e você vai perder. Você já ouviu essa pregação? Bom, já tem 2. Você, Almeida, já ouviu essa pregação?
De mim, todos os batismos que eu fui, era só isso que pregava. E não tem um, eu vou falar o contrário até. Não, eu vou até acabar a lista aqui. Diego, você já ouviu esse tipo de pregação lá em batismo? Fazendo pressão psicológica? Já, né? Você já ouviu, Jailson? Daniel? Você já, né? Tá, não é isolado, não, meu filho. Celestino, você já ouviu esse tipo de pregação lá? Já, né? Pessoal, eu vou sair aqui um pouquinho, tá? Graça e paz para todos. Vou acompanhar aqui do celular. Amém. Amém, vai com Deus. Então, não é. Você tá falando. Presta atenção, Samuel. Quando você fala uma coisa aqui, não vem tentar fazer uma conjectura dele, porque é tudo ICCBano. Agora eu vou falar uma coisa que não fala no batismo. Nunca falou. E aí eu confronto aqui. Alguém já ouviu alguma vez no batismo, a hora que o irmão desceu na água e falou assim: alguém aqui creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Que é esse o propósito do batismo. A pessoa creu em Cristo descer. Vou perguntar, Silvio, você ouviu alguma vez um irmão, quando desce na água, falou assim: aqueles que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode vir à frente, obedecer? Você já ouviu? Você já ouviu, Almeida? Você já ouviu, Diego? Nunca ouvi, não. Na verdade, quando você batiza, os pecados ficam na água, né? Totalmente fora, filho. Totalmente fora. A sua igreja, o povo se batiza por pressão psicológica e por emoção. E se não levanta, toca mais um hino. Vamos tocar o coração do povo. Toca mais um hino. E vai empurrando o hino nas pessoas até o coitado sair do banco sem saber nem o que ele tá fazendo. Tá aqui, ó. Tópico, pera aí, ó. Tópico. Tô com tudo na mão aqui, camarada. Ixi, o negócio aperta aqui, ó. Batismo. Doutrina do batismo. Ó, pra você que eu não tô inventando. Tá aqui, ó. Vamos ver se vocês estão vendo. Batismo, ó. Batismo. Tá aqui, ó. Falando, ó. Sabe qual que é a referência pra pessoa batizar? Tem nada a ver com Cristo, ó. O testemunhado que sentir de ser batizado deve ser orientado a ir ao batismo. Ou seja, não tem o testemunhado que creu no evangelho, o testemunhado que se converteu, está convertido, é que sentiu. Sentiu o quê? Uma emoção. É a nossa fé. Eu sei que é a sua fé, Samuel. Isso aí você pode ficar tranquilo, eu sei que é a sua fé, a gente não tá aqui pra tirar a sua fé, não. Eu respeito a sua fé, respeito a fé do Islã, respeito a fé do Espiritismo. A fé de vocês, pra mim, com todo respeito, ela tá nesse bojo aí, tá nessa misturona aí. Ou seja, vocês podem acreditar no que você quiser, isso não é proibido. Você não pode dizer que a sua igreja é guiada pelo Espírito Santo. Isso é uma mentira. Mas o que eu posso dizer, só falar uma coisa rápida, o que eu posso dizer é que se a gente não fala em nome de Jesus, como você disse, mas se a gente fala em nome do Espírito Santo, nós estamos falando das três pessoas de Deus. Tanto faz se eu estou falando em nome de Jesus ou Espírito Santo. Na hora de orar, nós oramos em nome de Jesus. Na hora de pedir uma oração, nós pedimos intermédio de Jesus. Agora, se durante o dia a dia ou em alguma cerimônia nós damos mais ênfase a falar Espírito Santo em vez de falar Jesus, nós estamos falando das mesmas pessoas, a gente está falando da Trindade. Só isso. Não tá, pode não, falar. Não tá. Deixa o Elton falar ali. O Elton Almeida. Espera aí, deixa o Elton falar ali. Não, Jailson. Deixa o Jailson porque ele entrou um pouquinho primeiro. Fala aí, Jailson. Graças a Deus eu conheci o canal do irmão Josafá. Eu tenho 6 anos de CCB e hoje Deus me libertou dessa seita. Eu acompanho o canal do irmão, né? Estou muito Fala de onde aí? Fala de onde, meu irmão? Eu sou do Serra Talhada, Pernambuco, eu sou nordestino. Ô, beleza, Pernambuco. Aí deve estar um sol da bexiga aí, não tá não? Josafá, sol não, calor, né? Aí deve estar um calor. Eu no canal do irmão, aquela pregação que o irmão falou, né? O ancião da CCB, que não podia buscar um curso bíblico, não deixa o pão para buscar o farelo. Naquele dia, meu irmão, que o inário da CCB, eu sou músico, 6 anos de congregação. Depois que eu conheci o Evangelho, conheci esse canal, o Senhor me libertou por completo, meu irmão. Por completo mesmo. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, então, agora. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. O Elton. Fala aí, Elton. Irmão, boa noite, meu presbiteriano reformado pela barba. Esses aí, barbudo, é tudo presbiteriano. Chegou mais um barbudo agora. Boa noite, meus irmãos. Boa noite.
Eu sou filho do Almeida. Almeida. Ah, o filho do Almeida. Mas nós não somos presbiterianos, nós somos batistas agora. Vocês estão parecendo irmão, viu, Elton? Você tá bem acabadinho, viu, cara? Que isso, pô? Acho que é a barba, né? A barba deixou mais velho. Não, eu tô brincando, viu? Vai, então assim, irmão, eu tava acompanhando o Samuel falar ali, e o que ele falou realmente é uma verdade, né? A congregação não é cristocêntrica, e como ele falou que eles dão ênfase ao Espírito Santo, eu lembrei daquela passagem de Mateus, tem Mateus e tem Marcos, né? Quando Jesus Cristo falou, né? 15 de Mateus, versículo 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Nada mais é do que a congregação. Nossa, né? Não, ele tá falando dos judeus. Você tá cometendo má fé. Ele tá falando dos judeus aí. Eu creio que é dos judeus. É ele não óbvio tá que é falando da do congregação. judeu, filho. Com certeza Então, que é dos judeus. Então pronto. Ele tá Então, falando pronto. que esse verso bíblico, ele exemplifica o que é CCB. Ele não tá falando que ali falou da CCB. Ele não tá dizendo que o verso tá falando da CCB. Não. Ele tá lendo a situação que os judeus estavam acometidos é igualzinho vocês. Amigo, eu tenho especialização em judaísmo. Se você quiser, eu lhe explico o judaísmo aqui. Eu posso lhe explicar esse texto. E não tem nada a ver, a fé da CCB não tem nada a ver com o judaísmo. Jesus está se referindo aos judeus ali. Existem vários pontos no judaísmo que explicam por que ele está falando isso. Pontos, inclusive, que o judaísmo combate, porque eu conheço os dois lados. Eu sei a visão judaica e sei a visão. Então eu posso te passar esse texto dos dois. Volta, Samuel. Volta. Então volta. Voltou. Volta para CB. Ele pegou uma passagem bíblica aonde define bem um comportamento de um grupo que a CCB está praticamente fazendo a mesma coisa. Confessa a Deus, tem zelo, faz tudo, mas segue preceitos humanos. Não é humano seguir o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo conosco. Meu filho, o Espírito Santo nunca vai chamar a Bíblia de farelo. O Espírito Santo não vai falar que ele não entrou no céu. O Espírito Santo não vai redigir um documento dizendo que só se deve ser considerado irmãos aqueles que se batizam entre nós. Esse é o primeiro passo de uma seita. E Jesus Cristo odeia seita, Samuel. Isso está na Bíblia. Jesus odeia. Você quer que eu defenda o farelo? Que eu explique o farelo? Não. Você quer que eu explique o farelo? Meu querido. Ele tá Não, eu posso. Não, eu posso pôr a nossa posição. Se você me permitir. Primeira coisa, quando a gente fala de seita toda hora, é bom observar que seita é uma coisa que depende do ponto de vista. Por exemplo, o cristianismo é uma seita para o judaísmo. Todo cristianismo é uma seita para o judaísmo. Da mesma forma que para o muçulmano, o cristianismo também é uma seita, o cristianismo como um todo. Então eu entendo quando Josafá, sobre o ponto de vista da fé que ele tem, acrescenta e coloca algumas como seitas. Mas isso é uma questão de ponto de vista. Nós, do nosso lado, podemos considerar que o Josafá é uma seita. Como o Josafá pode considerar que nós somos uma seita? Na questão ali, existe um problema muito grande dessas pessoas que chegam falando que na congregação, que a gente não, como foi dito aqui várias vezes, que a gente não tem evangelho, que a gente não tem Cristo, uma série de coisas. A questão é a seguinte, eu estou falando da questão do farelo. A questão é a seguinte, as pessoas hoje utilizam a palavra como estudei a Bíblia, no intuito de que estudar a Bíblia é um ponto. As pessoas falam assim, as pessoas não falam eu estudei a Bíblia, estudei a justificação pela fé, a salvação pela graça, a predestinação, e por isso eu cheguei à conclusão que a congregação está errada. Não, ninguém fala isso. O pessoal chega e fala, eu estudei a Bíblia, então eu sei que a congregação está errada. Há uma má fé nessa afirmação, porque todos nós estudamos a Bíblia e temos interpretações diferentes sobre a Bíblia. Então, quando você fala eu estudei a Bíblia, a CCB não tem evangelho, aí você está agindo de uma grande má fé. Porque todos nós estudamos diferente. Então, vamos botando ao farelo. O que acontece é que o termo, o jargão, estudar a Bíblia, hoje virou, eu estudei, então sou contra a CCB, eu estudei, sou contra a CCB. Então, o que ele está explicando? Você vai na igreja, você recebe o pão, sem dúvida. Você vai lá, você recebe uma mensagem. Eu já vi incríveis mensagens ali, e milhões de brasileiros já viram. Se a gente fosse dizer que a congregação é 2 milhões, talvez eu não deva dizer milhões, centenas de milhares de pessoas já viram isso. Já experimentaram, como de outras fés também. O meu amigo Batista aí, o Elton Pelacantini Batista, também deve ter experimentado experiências na igreja dele. Agora, do mesmo jeito que ele tem direito de ser batista, eu tenho direito de ser da congregação. Ele tem direito de ter uma interpretação diferente sobre o Novo Testamento do que a minha. Samuel,
Ninguém tá discutindo direito. Direito você tem de ser o que você quiser. Até plantar bananeira numa igreja que planta Mas bananeira. não de falar que não temos evangelho. Não tem podemos. direito de falar que não temos evangelho. Aí não tem. A gente Não, aí pode, é má fé. a gente é livre. Não, isso aqui é a nossa opinião e a nossa definição. Mas é má fé. Na minha opinião, é má fé. Não é má fé porque a gente tá provando que é embasamento bíblico. Cadê a aprovação? Onde você provou que eu tô errado até agora? A gente acabou de falar um monte de vezes aqui, um monte de coisa aqui, cara. Um monte de coisa. Mas até agora... O povo se batiza... Ó, o povo não se batiza crendo em Jesus. Acabou. Só isso já mata. A gente se batiza pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos move o coração e nós nos batizamos. Vamos explicar correto, então, Josafá. Meu filho, se não tá pregando evangelho, fé. Não move ninguém. É a nossa fé. É a nossa fé. Frases bíblicas, ó. Não, é impossível você crer se não tem quem pregue. Prega. E a fé. Ó, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, que é evangelho. Evangelho eu ouço, entendo, porque é Deus que vai me dar o entendimento, Ele que vai abrir minha mente, e Ele me converte. A sua igreja não expõe evangelho.